é sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas nações. Com tiranos não combinam. Brasileiros, corações. Com tiranos não combinam. Brasileiros, corações. Salve o rei das Campinas, de Capiba, Pirajá. Nossa pátria hoje livre dos tiranos não será. Nunca mais o despotismo regerá nossas nações. Com tiranos não combinam. Brasileiros, corações. Cresça filho de minha alma para a pátria defender. O Brasil já tem jurado independência ao morrer. Nunca mais o despotismo regerá nossas nações. Com tiranos não combinam. Brasileiros, corações. Com tiranos não combinam. Brasileiros, corações. Eu gostaria de chamar aqui a nossa queridíssima professora Márcia, que é gestora dessa unidade, professora de vocês. Chamar também a Lauana Souza, que é a presidente do Grêmio dessa... Tauana, por favor. Pode subir, professora. Venha pro. Aqui. Pronto. Gente, eu vou dispensar comentários, porque pessoalmente sou fã, vocês também devem ser, né? Mas essa mediação não vai ficar comigo, embora seja bonitinho, né? Não vai. Vai ficar com a personalidade que também traz uma essência, não só no conhecimento, mas nas suas vivências e, acima de tudo, na trajetória que a traz até aqui. Eu gostaria de chamar a jornalista, estudiosa das culturas, estudiosa das identidades, atuante dentro da sua profissão, que é o jornalismo, em rede estadual, em rede nacional, na nossa Bahia, e também pesquisadora e educadora. Luana Assis, por favor, venha mediar tudo isso. Bom dia, gente. Obrigada pela apresentação tão generosa, viu, Anailton? Bom, gente, eu sou a Luana Assis, como foi dito aqui. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Sou jornalista, apresentadora da TV Bahia, que é afiliada da TV Globo. Apresento Conversa Preta, né, que esse ano a gente vai fazer, inclusive, em novembro, depois do Mosaico, né, depois do Mosaico sábado de tarde. E aí a gente começa no dia 9, vai ter dia 16 e dia 23 também, então conto com vocês assistindo. Bom, acabei de voltar também de uma experiência internacional muito forte, muito importante na minha carreira, que foi um intercâmbio para jornalistas do mundo todo lá nos Estados Unidos. E, enfim, tenho alguns trabalhos que eu faço em Angola, faço trabalhos de palestras, de mediação, de mestre de cerimônias, além do meu trabalho na TV também, né? E tudo isso graças ao estudo, graças à dedicação, né, que eu tenho, e que começou lá atrás, na época que eu tinha idade de vocês, há um tempinho, quando eu entrei na universidade, né? Fiz a Universidade Federal da Bahia,
E isso só foi possível porque eu estudei, na época não passava pelo Enem, muito embora eu tenha feito o Enem para caso eu quisesse entrar em outras universidades, mas hoje é a principal porta de entrada para a universidade, o Enem, por isso que a gente está aqui hoje, como foi dito aqui pelo professor Anailton. Então, pensando nisso, né, eu criei um projeto que se chama Conversa Nota 1000, que é uma série de conversas mesmo, com pessoas que são especialistas em áreas diferentes do conhecimento, para ajudar vocês a terem mais repertório, conteúdo na hora da redação, que é uma parte fundamental da prova do Enem. E esse projeto casa perfeitamente com o Tô Com Você no Enem, que é um projeto maravilhoso da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. E aí a gente fez essa composição aqui para a gente poder complementar essa formação de vocês. Então, agradeço também, desde já, à Secretaria de Educação do Estado da Bahia, representada aqui na pessoa de Anailton, a secretária, a Rowena também, a Manuel Calazans, que fez toda assim, essa ponte, Deise também, que esteve com a gente, né, na semana passada, está de férias, daqui a pouco deve voltar para somar com a gente. E eu quero convidar, né, para essa mesa aqui, vou pegar uma pesca, porque os currículos são extensos. Quero chamar aqui a doutora em Ecologia e Recursos Naturais, pós-doutoranda, que pesquisa no Laboratório de Biodiversidade, na área de etnobotânica e nos impactos das mudanças climáticas em comunidades tradicionais do Brasil, com um olhar especial sobre a educação básica. Ela integra a rede Cunhã Axé de Mulheres na Ciência, que promove a inclusão e o empoderamento de mulheres e jovens em diferentes áreas da ciência. Estou falando aqui de Fernanda Mello. Pode ficar à vontade aqui na mesa, daqui a pouco a gente vai conversar. Bem-vinda, Fernanda. Quero chamar agora o geólogo, mestre em geologia, doutor em geologia e geofísica marinha, professor titular em geologia costeira e sedimentar da Universidade Federal da Bahia. Desenvolve pesquisas, entre outros assuntos, sobre origem e evolução da zona costeira, plataforma continental, variações dos níveis do mar, dinâmica costeira, sedimentação marinha e mudanças climáticas na zona costeira. Estou falando aqui de José Maria Landim. Bem-vindo, professor. Pode sentar aí. Eu vou também ocupar essa mesa aqui para a gente conversar. Eu vou ficar aqui no meio, então. Eita, entrei aqui no meio do projetor. Vocês estão vendo tudo aí, né, direitinho? A gente vai estar com o microfone só mesmo? Aqui? Tem um canto. Claro, eu vou agora passar a palavra, né, para a professora, que vai fazer assim, as boas-vindas para vocês, antes da gente entrar no assunto que a gente vai tratar hoje, que é a questão ambiental, a crise climática. Então, por favor, professora, muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Olha nós aqui novamente, né, gente? Bom dia. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, aos nossos professores aqui presentes, professora Sheila de Biologia, né, Sheila, que você já trabalhou essa temática aqui com os nossos alunos, professor Dudu, de Matemática, Duvaldo, obrigada, Dudu. Cadê Silvana? Oi, Si! Olha, gente, Silvana aqui, a nossa professora de língua portuguesa, e ela está trabalhando com os nossos alunos o jornalzinho do Semelém, que já foi gerado, viu, Luana? Nós só estamos esperando uma data boa, né, Si, para a gente fazer a divulgação. Estão convidados, viu? Bem, gente, hoje, por ser um dia especial, eu estou com você no Enem 2024. Agradeço a presença de vocês, sucesso, né? Falta pouco tempo. Então, nós, ano que vem, vocês estarão na universidade com fé em Deus. Serão universitários. Como Leninha disse da última vez,
vocês serão estudantes e não desempregados, né? Então, lembrem-se da fala dela. Então, bem-vindos, muito obrigada. E nós também temos aqui, gente, a educação especial na pessoa das meninas que estão ali. Levantem a mão aí, meninas, por favor. Nós temos também a educação inclusiva. Muito obrigada. Vamos dar início ao nosso trabalho. Só falar no microfone? Bom dia, gente. Como vocês sabem, eu sou Tauana, estudante da turma 3M16 e sou diretora cultural do Grêmio Estudantil e hoje vim representar nós, alunos, como estudantes aqui do Colégio Modelo e vim agradecer a todos vocês que estão presentes e peço que vocês assistam com muita atenção, porque é uma oportunidade muito incrível que nós estamos tendo. E, claro, fico feliz também de ver que tem vários alunos aqui presentes que vão fazer o Enem, como a própria Luana Assis falou, é uma oportunidade muito grande e eu espero que a gente consiga passar esse processo de forma calma e leve. Bom, gente, como eu falei, a gente vai falar hoje aqui sobre crise climática, né, que é um assunto que volta e meia aparece aí, né, em algum jornal, na televisão. E aí, quando a gente ouve essa expressão crise climática, parece que é uma coisa distante, que vai acontecer no futuro. E aí eu queria já começar perguntando para vocês, o que é essa tal crise climática? Oi, gente. Bom dia. A crise climática ela está relacionada a essas variações, né, dos padrões de clima. Então, quando a gente fala crise, a gente está falando dessa urgência em lidar com essas mudanças climáticas, né? Então, quando estamos falando de emergência climática, crise climática, a gente não só está falando desses impactos nos ecossistemas naturais, certo? Que são os mais impactados, mas a gente também está falando dos impactos na saúde humana, né, na segurança alimentar e também nos processos econômicos. Então, a gente tem que lembrar que a crise climática ela tá relacionada também a todos esses processos que estão relacionados a gente, né? Não é só no meio ambiente, que a gente faz parte do meio ambiente também. Então, crise climática, a gente está relacionando com todos esses impactos de alterações que estão relacionados também a acúmulo de gases de efeito estufa. Vocês já ouviram falar, com certeza, né, que são os gases de efeito estufa, como o CO2, metano. Então, são gases que vão estar acumulando na atmosfera e aí eles vão estar fazendo também o aquecimento global, certo? Que é uma das principais causas dessa crise climática. Bom dia a todos. Eu queria só complementar uma coisa aqui, que nossa colega Fernanda falou, é o seguinte, a temperatura média da Lua é menos 15 graus centígrados. A temperatura da Terra é mais 15 graus centígrados. Então, ele tem uma diferença de 30 graus centígrados. A Terra e a Lua estão na mesma distância do Sol. Por que tem uma diferença de 30 graus centígrados entre a Terra e a Lua, a temperatura? Porque a Terra tem uma atmosfera, e na atmosfera tem gás estufa, CO2, que é um potente gás estufa, certo? E que, se não tivesse CO2 na atmosfera, o planeta estava congelado. Tudo que a gente tem aqui nesse ambiente para produzir, emitir o CO2, fazer o concreto, as cadeiras, quando a gente usa o telefone, quando a gente pega o transporte, tudo isso está emitindo CO2. Nos últimos milhão de anos, a quantidade de CO2 na atmosfera nunca superou 270 ppm, partes por milhão. Agora já está em 400, quase 420 ppm, certo?
Então, esse CO2, como é um gás de estufa, ele está aquecendo o planeta, porque ele retém, o Sol emite uma radiação ultravioleta, chega na Terra, esquenta a Terra emite de volta para o espaço infravermelho, o CO2 aprisiona esse infravermelho e o planeta está aquecendo. Então, a crise climática simplesmente é a consequência da nossa atividade. Tudo que a gente faz emite CO2. Então, é isso que está aquecendo o planeta. E isso tem repercussões, né, que podem ser dramáticas para a humanidade. É uma ameaça para a humanidade, essa crise climática em curso, por causa desse aumento de CO2 na atmosfera. Pode. Só complementando o que o professor comentou, é exatamente isso. Então, se a gente conseguir pensar numa maneira mais lógica, o CO2 ele vai fazer esse efeito estufa. Vocês já ouviram falar de efeito estufa, né? Então, o CO2 ele vai fazer com que armazene o calor aqui na nossa atmosfera. E aí isso vai aquecendo a atmosfera, as águas e tudo que está aqui na nossa Terra, certo? Então, os gases de efeito estufa, né, principalmente o CO2, eles são resultado das nossas ações. Tem algumas ações que são mais impactantes e outras que são menos impactantes, que a gente vai estar conversando com vocês também. E aí, para a gente entender melhor, o aquecimento global, quando a gente fala em aquecimento global, tem uma projeção, existem projeções, né, de aumento da temperatura média, né, da Terra, que era de 3 a 4 graus Celsius até o final do século. Só que aí isso já está acima do que foi previsto no Acordo de Paris, que era entre 1,5 e 2. E aí, na prática, o que é que isso acaba trazendo para a gente, do ponto de vista da nossa saúde, da nossa vida mesmo, do nosso dia a dia? Porque não é uma coisa que está lá no hemisfério norte, lá longe da gente, não. Mas, assim, no nosso dia a dia aqui, no sul global, o que é que isso traz para a gente? Bom, então, o que a gente já consegue ver de impactos para a saúde humana? A gente vê, principalmente, as ondas de calor, né? As ondas de calor estão ficando cada vez mais intensas e mais frequentes. Seca também no Nordeste, principalmente. A seca no semiárido ela tem aumentado de uma forma bem elevada, tá? E vocês já viram também as notícias das enchentes, né? As enchentes e inundações estão cada vez mais frequentes. A gente pode falar um pouquinho mais disso depois, porque a questão do aumento da temperatura na atmosfera, ela vai fazer com que a temperatura da água ela aumente também. E aí evapora mais água, então, consequentemente, vai ter mais chuva. Então, se a gente aumenta mais a temperatura, vai ter mais chuva e locais que são mais propícios a chover vão inundar mais, se não tiver uma estrutura que vai estar ali ajudando nesses impactos. Tem uma outra implicação também da mudança climática, a subida do nível do mar, certo? Então, como o planeta está aquecendo, a água do oceano aquece, expande, o nível do mar sobe, as geleiras também derretem, o nível do mar sobe. Qual a implicação disso? A previsão até o final do século é que o nível do mar suba de 70 centímetros a 1 metro. Então, a implicação prática, todo mundo aí gosta de ir na praia e tudo mais, as praias, por exemplo, em Salvador, em grande parte vão desaparecer. Quem vai no Porto da Barra, né, a gente vê que tem uma maré alta, quase não tem na maré alta uma faixa de praia para você ficar sentado ali com o seu sombreiro, o que é que seja. Então, as praias, a tendência das praias é cada vez encurtarem mais e algumas até completamente desaparecerem. Então, isso afeta, por exemplo, o lazer da população, né? A subida do nível do mar também vai provocar inundação de áreas baixas. Então, quem for no sul da Bahia, em Belmonte, por exemplo, tem trechos lá da praia que estão sendo inundadas. Então, o nível do mar é uma ameaça para as regiões costeiras que a gente vive, né? E isso é uma consequência direta da mudança climática. Pode falar também, se quiser, complementar.
Professor, a gente pode pensar que esse aumento de temperatura de, por exemplo, 1 grau, 1,5 grau, parece pouco, né? Quando a gente fala assim, vai aumentar só 1 grau, não vai fazer muita diferença. Mas faz muita diferença justamente com relação a esse aquecimento das águas, das calotas, para aumentar o nível do mar. Então, a gente está falando de 1 grau, mas quando a gente fala de 1 grau na extensão toda da Terra, né, de oceanos, a gente está falando de uma elevação muito grande desse nível do mar. E isso é realmente muito preocupante. E outra coisa também que eu queria... não, pode complementar. Apenas para vocês terem uma analogia, pensa como a colega falou, 1 grau, 1,5 grau. Não é nada. Mas se sua temperatura subir 1 grau, 1,5 grau, você está com febre. Você está doente. Então, 1 grau é muita coisa. E uma coisa também importante da gente marcar é que tem uma diferença dos impactos desse aquecimento, dessas mudanças climáticas em países como o Brasil e em países como Noruega, Suécia, né? Que aí a diferença entre o que se chama de sul global e norte global, né? Que enfim, aquele conceito dos países que são menos desenvolvidos, que têm problemas econômicos e sociais mais intensos, como é o nosso caso. Então, quais são essas diferenças nesses impactos, né? Porque é preciso estar preparado para esse tipo de mudança que já está acontecendo. E, para estar preparado, precisa de desenvolvimento, pesquisa, investimento. Então, como é que isso se manifesta aí no norte global e no sul global? Então, Luana, o sul global, a gente é formado por países que são subdesenvolvidos, né? Estamos em processo de desenvolvimento, mas sul global, que a gente tem Brasil, países da África, Ásia, são países que têm menos recurso, consequentemente. Então, se a gente tem menos recurso, a gente tem uma dificuldade maior de lidar com esses impactos, certo? Já países do norte, Estados Unidos, países da Europa, eles têm, obviamente, mais recurso, mais tecnologia e tem também já um histórico de já estar lidando com esses extremos climáticos. Óbvio que agora os extremos climáticos eles estão ficando cada vez mais intensos, mais fortes, e isso vai estar acarretando mais em problemas, principalmente para o sul global. E, historicamente, o norte são os países que mais poluem, exatamente, que são os países que mais impactam, que mais geram os gases de efeito estufa. Já o sul global também geram, mas em uma quantidade bem menor, só que a gente acaba recebendo mais esses efeitos, porque somos temos menos recurso, mas também a gente lida mais com a agricultura, então a gente produz bastante aqui, a gente exporta muito. Então, a nossa agricultura ela acaba sendo mais afetada também por essas mudanças, então acaba que os países do sul são mais afetados consequentemente. Só para complementar, o Brasil é um dos maiores emissores de CO2, não por causa de indústria, mas por causa de queimada. Certo? Então, o Brasil contribui para o aquecimento global significativamente por causa das queimadas. Depois, o que acontece é o seguinte: os países do hemisfério norte são ricos. Quem é rico não é vulnerável. Quem é vulnerável é pobre. Então, um país como o nosso, ele é vulnerável a essas mudanças, porque se começa a desmoronar barrancos, se o nível do mar sobe, começa a inundar as áreas costeiras, né? O que é que vai acontecer? O poder público vai ter que interferir para estabilizar uma encosta, para fazer algum tipo de obra de proteção costeira. Esse dinheiro vai ser deslocado de fins mais nobres, como educação, segurança e saúde. Então, a mudança climática vai aumentar o desmoronamento? Não. Isso vai ser um desvio muito grande da verba pública, tá entendendo? Para consertar, para se adaptar à mudança climática, que poderia ser usado de uma maneira mais nobre para a sociedade. E quando a gente pensa também em Salvador, né, na nossa realidade aqui, a gente tem tido mudanças muito mais fortes, né, no nosso clima, né? Tem tido inverno mais quente, chovendo em períodos que a gente não está esperando chuva. E aí, quando a gente para olhar para a cidade, para entender quem é que é mais afetado, é quem mora nos lugares que tem menos estrutura.
sei lá, na Ribeira, por exemplo, que é uma área que tem uma altitude mais baixa, né, em relação ao resto da cidade, e nos lugares da Ribeira, em que não tem uma estrutura pública ali, né, de planejamento, né, urbano, as casas que são mais frágeis e vulneráveis, portanto, que têm menos recursos ali, como foi dito aqui para o Fernanda, são as que vão inundar, são as pessoas que vão perder suas casas, né? Então, assim, isso já está acontecendo hoje, né? A gente já está vivendo essa realidade hoje. E aí, puxando também para pensar no impacto disso nas comunidades tradicionais, né? Essa é uma das suas áreas de pesquisa. Como é que isso está se desenhando, né, nessas comunidades tradicionais e o que são essas comunidades tradicionais também, para a gente poder situar? Gente, comunidades tradicionais são comunidades que têm exemplos de comunidades tradicionais, né? Quilombolas, né? Então, são comunidades de matriz africana, são os povos originários ou comunidades indígenas, ribeirinhos, marisqueiros. São comunidades que ficam com a sua tradição, né? Permanecem com a sua tradição, e eles vão estar sempre sendo os mais vulneráveis, infelizmente. São os grupos subrepresentados que são mais vulneráveis, porque geralmente estão em áreas que dependem mais de agricultura, que, né, dependem da subsistência. Então, obviamente, com as mudanças climáticas, eles acabam sendo os mais afetados. Um dos meus trabalhos de pesquisa é trabalhar com comunidades tradicionais. Eu fiz trabalhos, a gente foi para o Pará, fiz alguns trabalhos aqui na Bahia, com comunidades daqui, em comunidades do Acre. E aí foi muito interessante que em uma das comunidades do Acre que eu pude visitar, a gente foi uma comunidade em que a região, assim, ao redor, ela é toda de pasto. Quando você sai de Rio Branco e vai até o interior, assim, do Acre, é tudo pasto, né? Pecuária, desmatamento. E aí, essa cidade que eu visitei, que é em Brasileia, que fica ali no cantinho assim do país, fica em divisa com a Bolívia, é uma cidade que tinha sofrido recentemente uma inundação gigante na cidade. Então, várias casas foram destruídas. As casas, quando a gente passava assim pelas casas, dava para ver terra até o teto das casas. Então, assim, muito triste, uma situação bem complicada. E por que isso acontece? Aumenta o nível, né, dos rios, porque não tem mata ciliar, não tem mais floresta para reter essa água, certo? Então, acaba descontrolando, aumenta o nível dos rios e acaba invadindo as casas. Agora, depois de 2 meses, essa mesma cidade estava passando por uma seca muito grande. Então, assim, uma mudança extremamente grande. E aí, como é que ficam essas pessoas que estão nesses locais e estão passando por essas variações tão grandes, né, de temperatura, de extremos climáticos, né? Então, é bem complicado. Tem o professor falou sobre a questão das queimadas, né? Porque a gente emite muito CO2 por conta das queimadas. E esse ano esse é um assunto que está muito forte no Brasil, porque normalmente se espera um período de seca em setembro, normalmente, né? No Centro-Oeste e em algumas partes do Sudeste, provocado por conta da temperatura mesmo, né? Do clima. Mas esse ano aconteceu isso a partir de maio. E teve um dia específico, em agosto, em que houve diversos focos de incêndio em São Paulo. Teve também muitos episódios parecidos no Pantanal, que está assim, sendo consumido nesse processo aí que a Fernanda falou. Uma área que teve uma expansão muito grande e teve uma pesquisa que identificou que a maior parte, né, da área em que teve essas queimadas eram áreas de fazendas privadas. E a gente sabe que existe uma prática que não é recomendável, que é a prática da queimada para abrir espaço para pastagem, que se usa muito nas pessoas que têm grandes propriedades privadas para poder praticar essa agricultura não responsável, né? Exato, que é uma técnica que não sei se dá para chamar de técnica, mas que se usa e que não é recomendável. Então, aconteceu isso, né, esse ano, e isso já está afetando o nosso clima, né? Então, assim, de que forma a gente pode... esses episódios também aceleram aí os nossos problemas, de que forma isso está afetando?
As queimadas, a gente sabe que, além de poluir o ar, e aí a gente tem questões de doenças respiratórias aumentando. Então, as pessoas que estão nessas áreas, ali Sudeste, São Paulo, Goiânia, eu tenho família em Goiânia que comentou que o pessoal estava andando de máscara, todo mundo já atacando as doenças respiratórias, bronquite, asma, porque as queimadas ali estavam bem intensas e a poluição acaba sendo muito, muito grande. Além disso, aumenta também a temperatura, porque aí a gente tem aquele acúmulo ali daqueles gases, principalmente naquela região. Então, a gente tem as ondas de calor, as pessoas agora está tendo casos de hipertermia, que é assim, bem raro, mas está acontecendo também. Então, além disso, a gente também tem as questões dos vetores. Então, esse aumento de temperatura, ele também faz com que a gente melhore o clima para esses vetores, como a Aedes aegypti, né, que provoca dengue, chikungunya, zika. Então, por isso que a gente acaba tendo mais incidência, uma incidência maior desse mosquito e dessas doenças. Gente, eu quero fazer um aviso aqui para vocês também, que vocês podem fazer perguntas, tá? Podem anotar aí se tiver alguma pergunta. Aí a gente passa para o professor Anailton e a gente responde depois, não só sobre esse assunto, mas também sobre a profissão, né, dos nossos convidados, né, as áreas que eles trabalham, e aí a gente vai responder aqui, né? E aí é o seguinte, começou ontem, vai terminar dia 1º de novembro, a 16ª Conferência das Partes sobre a Biodiversidade na Colômbia. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que é esse evento, qual é a importância, né, desse tipo de discussão aí para o mundo. A Conferência das Partes, né, é uma conferência, uma reunião internacional, onde se discute sobre a diversidade biológica. Então, a gente não só vai, né, os principais pesquisadores de todos os países se reúnem para poder discutir sobre como pode-se fazer uma melhor gestão, um melhor manejo dessa biodiversidade. Então, a gente não está falando só de biodiversidade para cuidar dos animais, para cuidar das plantas, a gente está falando também de todo o contexto de meio ambiente onde a gente está inserido. Só para trazer também aqui o professor sobre isso, a COP 22, que aconteceu no Canadá, tratou sobre a questão das zonas costeiras, né, dos impactos aí até 2030. E aí eu queria aproveitar para te perguntar qual é a atual situação das zonas costeiras, né, do litoral, das praias brasileiras, de modo geral. Assim. A maior parte da população do mundo, 50% ou 60%, vive a menos de 100 quilômetros da zona costeira. Então, é uma região, por várias razões, que exerce um atrativo muito grande, então concentra a população. E as zonas costeiras, elas vão sofrer um impacto também direto da mudança climática, devido, por exemplo, a subida do nível do mar, que eu já falei, e o CO2 que está na atmosfera dissolve no oceano, e muda o pH da água do oceano. Ou seja, acidifica os oceanos. Se eu mudo o pH, eu tenho várias repercussões na vida marinha. Mudando o pH, eu afeto a propagação do som na água. E na água, a luz na água é o som. A maior parte dos organismos marinhos se comunicam pelo som, né? Depois, vários ecossistemas importantes, por exemplo, como os recifes de corais, como eles têm um esqueleto de carbonato de cálcio, se eu acidifico a água, vai ser mais difícil para os corais precipitarem aquele carbonato de cálcio da água e construir aquele edifício, né, que forma um ecossistema marinho importantíssimo. Os peixes, por exemplo, têm estruturas chamadas otólitos, que são usados para eles se posicionarem na coluna d'água, que com a acidificação pode afetar também a estrutura do otólito, então eles não vão mais conseguir talvez se orientar muito bem na água. Então, são repercussões, inúmeras repercussões, né, na zona costeira e nos oceanos. Basicamente,
o aumento da temperatura, que afeta a vida marinha, a acidificação, o aumento, a diminuição do pH das águas e a subida do nível do mar. Esse ano, o Brasil, ano que vem, vai receber, né, a COP no Pará, COP 30, e aí eu queria saber qual deve ser o principal tema abordado, quais são as questões aí e que o Brasil deve levar, o que também está faltando, porque eu vi algumas discussões sobre o Brasil não ter feito um pacto aí, né, de preservação da biodiversidade. Então, o que deve ser levado para o próximo ano e esse ano também na Colômbia? Então, a gente está falando de COP30, COP16, qual é a diferença, né? A COP16 é essa conferência que está relacionada, então, à diversidade biológica. A COP30, que vai acontecer aqui no Brasil, especificamente em Belém do Pará, é a conferência com relação às mudanças climáticas. Então, a gente está sendo bem privilegiado de estar tendo, né, essa reunião aqui no Brasil, principalmente em Belém. Então, isso significa que os olhos vão ficar bem voltados, principalmente para a Amazônia, né? E aí a ideia é justamente cobrar dos principais representantes dos países esse serviço, o que está sendo feito com relação às mudanças climáticas, se estão realmente fazendo o que prometeram fazer nas outras reuniões, porque realmente nem sempre acontece. E aí esses representantes eles são cobrados e, principalmente, o que vai ser falado é sobre as comunidades tradicionais. Então, vai ser trazido esse tema, tanto para a parte de diversidade biológica, comunidades tradicionais são as que ajudam também a manter, né, são os que mais ajudam a manter essas áreas, né, as terras protegidas, que a gente chama. Com relação às mudanças climáticas, tem também toda a relação, porque são os mais prejudicados. Então, a ideia é justamente a gente mostrar que essas comunidades eles precisam ser ouvidos, né? Eles precisam ter representantes para estar falando nesses locais, para mostrar como é a visão deles com relação às mudanças climáticas, como é que eles enxergam isso e como eles são afetados. Eu lembro que tem uns 2 anos ou 3 que a gente passou por uma situação nas praias do Nordeste de serem encontradas manchas de óleo, né? Eu lembro que na época a gente falou bastante sobre isso, né? Na imprensa, lá na TV também. E aí eu queria saber como é que está essa situação, se houve algum estudo para poder entender o que foi que aconteceu em relação a essas manchas de óleo que a gente via aqui na praia, sei lá, Jaguaribe, no Porto da Barra, qualquer praia de Salvador você via aquelas manchas ali pretas, né? Que, enfim, eu cheguei a fazer uma cobertura no Baixo Sul da Bahia, que eu tive uma infecção respiratória depois, porque eu tive que, depois de um determinado momento, eu tive que trabalhar de máscara, né, para poder estar ali, né, no meio daquela situação, porque como a gente trabalha com imagem, tinha que estar ali no meio mesmo para mostrar a gravidade da situação. E eu fico pensando, se eu, em 4 dias, passei por isso, imagina uma pessoa que mora ali, que está exposto àquilo. Então, em relação a essas manchas de óleo, professor, o que é que foi descoberto? Tem algum avanço em relação a isso? Olha, Luana, veja só, o governo federal e estadual também investiu em financiamento de pesquisas, né, sobre vários aspectos dos impactos dessas manchas de óleo, né, a composição, de onde veio esse óleo, impactos na biota, que até hoje ainda estão produzindo resultados, tá? Mas até hoje não se sabe de onde veio esse óleo. Ficou esse mistério, né? Várias teorias de conspiração, mas não se sabe de onde veio esse óleo. Tá? Então, existe uma vasta literatura, eu confesso que eu não estou familiarizado com essa literatura, mas são centenas de trabalhos publicados, né? Aqui na Bahia, Salvador, sobre esses impactos. Vai ter, inclusive, um evento internacional, no início de novembro, do impacto desse derrame de óleo aqui em Salvador, nas comunidades tradicionais, pessoal lá de Canavieiras e de Conde. E aí, dentro desse trabalho aí com as comunidades tradicionais, quais são, assim, a gente está falando de muita coisa, de muita projeção ruim, porque, de fato, a gente está com muitos problemas nessa área, mas, assim, pensando na parte do que está sendo feito, né,
o governo federal, o governo estadual também está investindo aí na questão da pesquisa para identificar essas causas, no caso das manchas de óleo, mas assim pensando no papel das comunidades tradicionais, né, nessa amenização, na redução desses impactos, né? Qual é o papel dessas comunidades, da juventude também? Então, Luana, essas comunidades, elas, cada uma tem o seu papel e sua especificidade, né, seu serviço no meio ambiente, mas a gente tem feito um trabalho para poder estudar e entender também como é que essas comunidades elas estão lidando com essas mudanças. Então, a gente acompanha algumas escolas dentro dessas comunidades para entender também se os jovens dessas escolas, eles sabem o que é que seus pais, seus avós desenvolviam na comunidade. Então, por exemplo, a gente sabe que sempre tem alguma receita de alguma avó, né, de alguma tia que falava, se você tomar tal chá né, vai melhorar, com certeza, e tal. Então, esses conhecimentos de plantas medicinais, por exemplo, ou de plantas alimentícias não convencionais, que são as punks, esse conhecimento de comunidade tradicional, ele é um conhecimento que está sendo perdido. Por quê? Porque, primeiro, que as espécies elas estão sendo extintas, né? Cada vez mais. Com todas essas mudanças, as espécies vegetais estão sendo extintas. E a gente tem também a questão de que esse conhecimento ele não é passado para frente. Porque os jovens eles estão na globalização e não estão querendo saber o que acontece, o que acontecia ali com os pais e com os avós. Qual é o conhecimento dos avós com relação às plantas, com relação às técnicas de manejo. Então, esse é um conhecimento que está sendo perdido, né? Tem bastante estudo na literatura de que isso é uma urgência, que a gente tem que voltar a valorizar esse conhecimento, que é um conhecimento ancestral. Então, a gente faz esse trabalho de chegar nas escolas e entender como é que o professor de biologia passa esse conteúdo sobre a vegetação local, se ele fala da vegetação local, se a gente está falando só da vegetação como um todo, do Brasil. Eu sei que o currículo escolar ele é bem puxado e nem sempre a gente consegue trazer essas temáticas que são mais específicas. Mas a ideia é justamente a gente tentar implementar um pouco sobre esse conhecimento local, que está sendo perdido. Então, a gente tem um trabalho junto com os professores de biologia dessas comunidades para entender o que é que na comunidade eles conhecem mais, quais são as plantas que eles mais utilizam, qual é o conhecimento de plantas medicinais. Eles geralmente têm hortas, né, que eles ali estão ativos, mas isso não é passado para frente. Então, a gente está tentando implementar isso dentro das escolas, esse conhecimento, falando qual é a vegetação local, falar sobre as principais plantas que se utilizam ali, para que isso seja, né, reproduzido e perpetue para as próximas gerações. E qual é o papel nosso, né, a gente que vive nas áreas urbanas, em relação a essas mudanças climáticas, né? O que a gente pode fazer para também ter um papel positivo, para a gente não ser mais um vetor de destruição ambiental? Olha, individualmente ele não pode fazer nada. Né? E o indivíduo não consegue fazer nada sozinho. Só através de movimento, de uma ONG, de um partido político, de um governo. Porque se você pegar, olha, eu não vou mais andar de carro, vou andar de bicicleta, eu vou cultivar, isso não vai ter impacto nenhum, porque eles precisam de uma escala muito grande. Então, eu acho ilusório a gente pensar que o indivíduo consegue mudar alguma coisa. Ele só consegue mudar em conjunto com outras pessoas. Então, pensando no conjunto, a gente tem que buscar a nossa representatividade política, né? Então, isso passa também pela escolha, né, de quem está ali para poder decidir por todos, né, na hora do voto, passa também pelas nossas decisões de estudo também, qual é a área que a gente vai atuar, que forma a gente pode contribuir coletivamente também para pensar em mudar políticas, né? Então, assim, grupos de estudos que possam interferir, né? Outro dia eu estava lendo uma entrevista de um professor da USP que foi convidado pelo governo federal para fazer uma palestra sobre as mudanças climáticas, né? E aí ele foi lá, passou todo o relatório
menos de uma semana depois, ele foi convidado de novo para falar não só para o governo federal, mas também para o Poder Judiciário, enfim, para se pensar em políticas. Então, a pesquisa científica e o estudo também são formas de, ainda que pareça indireta, mas de interferir nisso também, né? Para a gente pensar dessa forma, né? E aí eu queria ouvir também de você como é que você pensa nessa essa possibilidade aí ou não de contribuição de quem mora nas áreas urbanas, individualmente, coletivamente. Só antes dela responder rapidinho. Antes dela responder aqui, né? Que eu também quero. Estou ansioso pela resposta, é só para dar uma orientação para vocês. Eu acabei de distribuir um papel em branco. Esse papel é para vocês fazerem perguntas. Vocês podem fazer perguntas direcionadas para os três ou de forma individual. Só, por favor, coloque o nome, se for de forma individual, para eu saber para quem é a pergunta. Estão gostando? Já pode escrever que daqui a pouco eu vou recolher as perguntas. Tá bom? Oi, tá gostando, gente? Posso trazer de novo? Gente, vocês estão gostando mesmo? Olha, Pode começar, dinâmica, eu acho. certo. Eu gosto de conversar. Já fizeram as perguntas? Pronto, eu vou recolher essas perguntas para a gente começar um bate-papo, né, Luana? Luana é jornalista, adora conversar, eu também. Não, mas deixa ela responder aqui. Pronto, o tempo que eu vou pegando, ela vai respondendo. Não, então, só complementando o que o professor falou, eu acredito que a gente fazendo ações sozinhos realmente fica muito complicado, né? A gente tem que participar de movimento, principalmente pensar em quem a gente vai votar. Essa é a principal parte. Quem está ligado a questões ambientais, quem está ali preocupado, né, com a nossa conservação, mas eu também acho que as nossas atitudes, elas influenciam outras pessoas. Então, eu acho que a gente fazer o nosso, né, a nossa prática sustentável, pensar o que a gente pode estar fazendo para melhorar, eu acho que isso também tem influência e isso pode estar mudando a visão das outras pessoas que convivem com a gente, sabe? Eu de novo aqui. Nós temos uma pergunta do nosso professor representante do segmento colegiado, que é o professor Gilmar. Eu começo com ele, viu, Gil? Pode começar aí, por favor. Bem-vindo. Obrigado, Márcia. Bom dia, meus alunos. Bom dia, professores. Bom dia, banca. Que auditório bonito, né? Parabéns aí pela iniciativa dos organizadores dessa entrevista, né? Desse momento bem importante, às vésperas do Enem. Olha, ontem, dia dos comerciários, eu fui almoçar ali na Ribeira, estava eu, a professora Ana e o professor Marcelo, que ele não está nem aqui, professor de Geografia. E nós almoçamos, são duas perguntas mesmo, deixa eu contextualizar. E aí depois a gente foi tomar um sorvete ali na sorveteria Real, e a gente estava olhando ali aquela península, uma baía, não sei, aí só o professor para... Pronto. E aí veio uma curiosidade, obrigado, veio uma curiosidade. Eu não sei, assim, talvez o professor, porque eu vi rapidamente que tem alguma coisa ligada à Marinha, cheguei há pouco instante, não vi a apresentação de vocês, me desculpe. Certo. Eu não tenho intimidade com as câmeras, não. E a minha pergunta é a seguinte: por que, ou se há algum projeto, se nós moramos em uma cidade litorânea, costeira, por que não tem um projeto de transporte público que ligue a suburbana, Ribeira, Barra, Itapuã, já que a gente tem esse recurso? Se existe alguma política, algum projeto, e se é viável, se é ou não danoso para o meio ambiente. Essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta é, em relação às mudanças climáticas, às políticas de preservação do meio ambiente, há também um grupo grande de pessoas que lucram com essa situação, e com isso faz com que esses projetos
de sustentabilidade e outras coisas ligadas ao meio ambiente sejam entraves? São essas duas minhas perguntas. Bom, eu não tenho ciência de nenhuma política relativa à construção, à implantação desse tipo de transporte marítimo, né? Seria interessante que tivesse, né? O impacto resultante disso, obviamente, vai ser avaliado quando for licenciado, né? Em relação a quem ganha com esse negócio, as indústrias de petróleo. A indústria de petróleo sempre semeou a dúvida de que essas mudanças em curso são consequência da atividade humana, né? Então, existe, na minha comunidade, por exemplo, de geologia, durante muito tempo existia uma parcela significativa do que a gente chama de céticos, porque essas mudanças ocorreram ao longo da história da Terra. Então, muita gente questiona, mas essas mudanças ocorreram na história do planeta, por que agora, justamente agora, é o homem que está fazendo isso, né? Mas quem pesquisa sobre o assunto, através dessas pesquisas científicas, a gente já pode descartar todas as outras causas. Por exemplo, o Sol não aumentou a luminosidade, então poderia ser um aumento de temperatura, né? Não é atividade vulcânica, nada. Então, hoje em dia já se tem um consenso de que a mudança climática é consequência diretamente do aquecimento global, resultado da colocação de quantidades imensas, bilhões de toneladas por ano, de CO2 na atmosfera. Eu quero só complementar a colocação do professor, é exatamente isso. As mudanças climáticas, elas ocorrem, e a gente, né, quem lembra de Era do Gelo aí? A Era do Gelo, antigamente era só gelo, depois foi mudando, a Terra foi aquecendo. E por que essa Terra não está só aquecendo? Isso não é o comum? O que acontece a Terra, ela aquece, ela está aquecendo, é normal. A Terra ter o efeito estufa, ela é o normal para que a gente possa sobreviver. A diferença é a intensidade do que está acontecendo agora. Então, com o aumento, né, desses gases que fazem com que aumente essa temperatura, as mudanças climáticas elas estão numa velocidade tão grande que a gente não consegue acompanhar, diferente de quando acontecia antigamente com a evolução dos animais, por exemplo. Então, os animais eles foram se adaptando às mudanças climáticas, porque era uma mudança gradual. Só que agora a gente não tem uma mudança gradual, a gente tem uma mudança rápida, intensa, e a gente não consegue acompanhar. Essa é a grande diferença. Apenas complementando o que ela falou, é o seguinte, as mudanças climáticas que ocorreram naturalmente levaram milhares de anos para ocorrer. E a gente está fazendo isso aqui em um século. Em um século está mudando a composição da atmosfera, a temperatura, então não tem tempo dos organismos se adaptarem. Quer começar? Bom, vou começar a ler as perguntas aqui que chegaram. Tem uma pergunta que não está direcionada, né, para ninguém, então quem sentir a vontade para responder pode complementar o outro também. Qual é o papel da educação e conscientização na adaptação às mudanças climáticas? Como a Fernanda falou, obviamente que se a gente tem na nossa educação, na escola, depois na universidade, o que seja, um programa de conscientização, né, do papel do homem na mudança climática, obviamente que vai ocorrendo uma mudança de mentalidade, né? Então você já vai fazendo tomada de decisões assim mais esclarecidas, tá entendendo? De melhor qualidade, tá? Então a educação é fundamental, porque muita gente até hoje, né, não acha que o aumento de CO2 na atmosfera é o que está causando, que o homem não tem essa capacidade de mudar o planeta. Mas, eu não sei se vocês sabem, mas as fábricas de cimento emitem mais CO2 na atmosfera que todos os vulcões na Terra atualmente. As fábricas de cimento, porque quando você fabrica cimento, você emite CO2, porque você pega o carbonato de cálcio, quebra e emite CO2.
Então, elas emitem mais CO2 que todos os vulcões no planeta. Para você ter a ideia dessa escala, está entendendo? Então, é preciso que as pessoas tenham esse tipo de conhecimento, né? Esse tipo de conhecimento, por exemplo, a gente acha que a inteligência artificial, para você treinar aquela inteligência artificial, você precisa de uma quantidade enorme de processamento naqueles data centers, entendendo? E consome uma energia enorme. Então, é preciso que a gente tenha consciência que tudo que a gente faz emite CO2. E nesse regime que a gente vive, por exemplo, o regime de capitalismo, acumulação, sempre produzir mais, né? A gente nunca vai resolver esse problema. Vai chegar uma crise que a gente vai ter que mudar a maneira de pensar. Porque é impossível, na natureza, a gente fala sempre de economia, porque o Brasil, o país, tem que crescer 3% por ano, 4%. É impossível uma coisa na natureza crescer a 3% por ano, porque gera um crescimento exponencial, e não tem nada na natureza que cresça assim. Só complementando o que o professor falou, é exatamente isso. Ainda hoje tem gente que acredita que não existe aquecimento global, que as poluições que ocorrem, elas não são necessárias para toda essa mudança nos padrões climáticos. Então, por isso que é importante esse processo de sensibilização e conscientização, principalmente dos jovens. E aí eu pergunto para vocês uma coisa, que quem vocês acham que vai acabar recebendo cada vez mais esses impactos das mudanças climáticas? Nós da comunidade, nós os jovens, né, gente? Então, conforme esse aumento de temperatura vai ocorrendo, vocês vão passar um maior tempo nesse período. Então, vocês são os agentes que precisam fazer essa mudança também. Então, essa mudança ela precisa ser imediata, a gente precisa estar atento agora para começar a fazer essa diferença, porque isso já está acontecendo e vai ficar cada vez mais frequente, principalmente nos próximos anos. Vamos lá, Luana, que eu também recebi perguntas aqui, viu? Maico, do terceiro ano, terceiro M. Maico quer saber, qual o fator que causa a consequência em relação ao clima? Qual é o fator que mais causa essas consequências para o clima? É o CO2. É o CO2. Como eu já enfatizei. Quem é que fez a pergunta? Mike. Então, é o CO2, né? A gente tem que botar na cabeça da gente que tudo que a gente faz emite CO2. Tudo que você está fazendo aqui está emitindo CO2. Qualquer ambiente construído, tudo, né, cosmético, tudo você usa, tudo emite CO2. Então, se a gente não resolver o problema da emissão de CO2, não vai resolver esse problema do aquecimento global e da mudança climática. No passado, por exemplo, há 50 milhões de anos, o nível de CO2 na atmosfera subiu muito. Né? A temperatura do planeta chegou a 6 graus acima do atual. Mas levou 10 mil anos para isso acontecer. E aqui, em um século, a gente já causou um aumento da temperatura média do planeta de 1,5 grau. Os pesquisadores não querem que ultrapasse 2 graus, mas quando a temperatura do planeta for 2 graus acima do atual, o nível do mar esteve 8 metros acima do atual. Então, a gente está brincando com fogo. Literalmente. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que é o seguinte. Questões ambientais são importantes, mas uma das maiores inseguranças do aluno relacionada ao Enem é a redação. Como o aluno pode se preparar? Sugestões de temas, onde achar o tema, as estratégias para não perder tempo na procura. E aí é que está. A redação do Enem, o tema da redação é uma coisa que todo mundo quer saber, todo mundo. Professor de escola pública, de escola particular, todo mundo fica especulando qual será o tema do Enem desse ano. E aí, qual é a estratégia que eu recomendo para vocês, né, se prepararem
vocês terem um repertório de conhecimentos gerais sobre o que está acontecendo na atualidade. Então, assim, como é que vocês se informam? Vou devolver a pergunta. Como é que vocês se informam? Eu queria saber, vocês comentaram, né, sobre o nível do mar, que tem se aumentado muito, e principalmente nos bairros da Cidade Baixa, como a Ribeira, Uruguai, Boa Viagem. E eu queria saber se aqui em Salvador, ou se no Brasil, a gente teria alguma instituição ou algum partido político que voltasse para essas questões. E como nós, jovens, que vamos ficar, né, como vocês comentaram, mais impactados com essa mudança climática, poderíamos ajudar nessa questão do meio ambiente e desse impacto ambiental. Antes do senhor responder, professor, porque de fato as perguntas parecem que estão interligadas, né? Então eu vou fazer já uma outra pergunta e acredito que o senhor vai responder as duas. Como as novas gerações, em conjunto com o governo federal, ministérios, podem contribuir para as políticas de conservação ecológicas? Não tem identificação. Que o capitalismo é a principal contribuinte para as mudanças no meio ambiente, ele pergunta: é o capitalismo que é o principal contribuinte para as mudanças no meio ambiente? Então, o nível do mar, né, aqui, se a gente for falar em Salvador, especificamente, a área mais vulnerável é a Península de Itapaz-de-Pana, certo? Há 120 mil anos atrás, o nível do mar teve 6 metros acima do atual e não existia a Península de Itapaz-de-Pana. A Colina do Bonfim era uma ilha, certo? Então, é a área mais baixa que a gente tem em Salvador. É a área que vai ser mais afetada. Se discutiu muito aquele negócio do terreno de marinha, né? A faixa de 33 metros, que não se podia construir nada. Na Constituição do Estado da Bahia, tem uma faixa de 60 metros de recuo, onde não se pode construir nada. E estavam querendo acabar com esse terreno de marinha, mas é como se dá um tiro no pé. Porque esse é um tipo de política pública que não tem nada a ver com mudança climática, foi para garantir o livre acesso da população, no caso dos 60 metros da Constituição do Estado da Bahia, e dos 33 metros no problema de defesa. É um tipo de política pública que ajuda a mitigar o efeito da mudança climática no sentido de subir o nível do mar. Porque se você tem uma faixa de recuo de 30 metros ou de 60 metros, essa faixa, se não está construída, ela pode ser perdida à medida que o nível do mar sobe. Então, é um mecanismo de adaptação e de defesa e de adaptação à subida do nível do mar. Infelizmente, do ponto de vista de elevação do nível do mar, a gente não tem ainda nenhum tipo de legislação específica, até onde eu sei, com essa preocupação da subida do nível do mar, né? Se era o capitalismo, né? O capitalismo é um dos principais responsáveis, sim, por conta das mudanças climáticas. Então, como o professor disse, tudo gera CO2, né? Tudo ajuda na poluição. Mas o que acontece? O capitalismo, ele é um consumo desenfreado de, né, vários produtos. Então, quanto mais a gente ajuda nesse processo de consumismo, mais a gente vai estar impactando também com esses aumentos de emissões de CO2 e outros gases. Mas eu acredito que também, além do capitalismo, a gente tem também questões como a pecuária e a agricultura, a agricultura intensiva, que são um dos principais impactantes do meio ambiente com relação às mudanças climáticas, porque a gente tem a questão das queimadas, justamente para poder desmatar a área, né, para abrir as áreas. Então, eu acho que essa questão também ela está muito relacionada às mudanças climáticas. E, assim, hoje a gente tem mais gado do que gente no planeta Terra. Só para vocês terem uma ideia. Aqui no Brasil, a gente produz 80% da soja que a gente produz aqui, ela é exportada para consumo de gado,
não é para consumo de seres humanos. Os grãos que a gente produz, a maioria não são para consumo de seres humanos, são para consumo de gado, de animais de criação. Então, existe essa diferença muito grande nessa prioridade de onde está sendo, para onde está sendo levada essa alimentação. Por que tem esse consumo tão grande e não é, na verdade, para a gente, né? Mas não só isso, poderia ser feito de uma forma mais equilibrada, né? A gente tem a questão de falar um pouquinho sobre comunidades tradicionais, como é que eles fazem? Tudo de uma forma mais equilibrada. A gente tem a agroecologia, né, que consegue fazer esse manejo mais sustentável de agricultura, criação de animais. Então, o que acontece, na verdade, é esse consumo, né, excessivo e, enfim, que eu acho bem complicado. Tem uma pergunta, duas perguntas se complementam um pouco e estão relacionadas ao que você falou, então eu vou fazer porque pode ser que você queira acrescentar alguma coisa, se não, tudo bem. Quais são as medidas que vocês acham que os governos deveriam tomar para combater mudanças climáticas de forma eficaz? Como o consumo consciente pode ajudar a mitigar os efeitos das mudanças climáticas? E uma outra pergunta falando que o maior acidente da história do Rio Grande do Sul aconteceu em 1941 e estava relacionado a esse desastre, já que a industrialização no Brasil tinha dado início há 10 anos. E a maior seca no Nordeste foi de 1877 a 1879. A que se atribui as causas desses desastres? Gente, ótimas perguntas vocês estão fazendo. O que me leva a perceber e compreender que vocês estão por dentro do assunto, que vocês estão gostando dessas explanações. Mas eu preciso também da contribuição de vocês, não só na permanência na sala, bem como no silêncio, para a gente entender as respostas, para a gente compreender as perguntas e os contextos, porque certamente isso aqui não só será direcionado ao Enem, mas também ao cotidiano das nossas vidas. Eu, por exemplo, estou aqui, mas estou aprendendo muito com essas explanações e, acima de tudo, com o que está sendo discutido aqui. É o meio ambiente, é o nosso planeta. Até então, inclusive é uma dúvida minha, não se há nenhuma prova de vida em outro planeta nesse universo, certo, professores? Então, precisamos cuidar da Terra. A única solução para a mudança climática é reduzir a emissão de CO2. Esses acordos internacionais, Paris e tudo mais, numa tentativa de reduzir as emissões. Se não reduzir as emissões de CO2, não tem solução, né? Tem essa história, por exemplo, de retirar CO2 da atmosfera, tem alguns estudos experimentais, mas isso precisa de uma escala tão grande para retirar esse CO2 todo que foi colocado na atmosfera. Então, concretamente, a medida mais importante é a redução de CO2 na atmosfera. Seja reduzindo as emissões, seja tirando esse CO2 da atmosfera através de plantio de florestas ou plantas que retiram o CO2 e enterram depois o CO2 no subsolo. Qual foi a outra parte? Sim, o Rio Grande do Sul e a seca do Nordeste. Naturalmente, esses eventos extremos acontecem. Mas o que acontecia com a frequência de uma vez a cada 50 ou a cada 100 anos, vai começar a acontecer com a frequência de a cada 20, a cada 10 anos. Né? Então, o Rio Grande do Sul sobreviveu na seca de 40, na enchente de 40, sobreviveu agora, mas e se isso acontecer a cada 10 anos ou a cada 5 anos, como é que vai isso ser economicamente viável? Né? Então, é um problema que a gente não se dá conta. A gente sempre usa esse argumento, sim, mas isso aconteceu no passado, tal, mas aconteceu com uma frequência muito baixa. Naturalmente acontece. Agora, o problema é que com a mudança climática, o que era raro começa a ser mais frequente. Né? O problema está todo aí.
Só complementando aqui, que chegou pergunta nova relacionada ao Rio Grande do Sul, que foi essa última parte da sua resposta, e aí eu abro também para a Fernanda, se ela quiser também acrescentar, é o seguinte: o que aconteceu no Rio Grande do Sul tem a ver com o desmatamento e as ações humanas? E outra pergunta, facilmente aconteceria uma nova catástrofe no Rio Grande do Sul com essas diversas mudanças climáticas? Concordo com o que o professor falou. Muito se fala dessa diferença, né, de antigamente isso já acontecia, isso já aconteceu há 100 anos atrás, já tivemos vários eventos, de eventos extremos que já aconteceram, mas hoje em dia vai começar a acontecer com mais frequência, de uma forma mais intensa. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, já foi feito várias projeções que mostram que é muito provável que isso vá acontecer novamente em pouquíssimo tempo. Então, a gente pensa, essas pessoas que tiveram as casas destruídas, que estão ali montando as casas, será que é uma estratégia boa? Será que realmente é interessante? Será que é a única forma que eles têm de sobreviver naquela região? Porque aquilo ali, muito provavelmente, vai ser novamente inundado em um próximo evento. Tá? Então, a gente tem os chamados de refugiados climáticos. Vocês já ouviram falar? Os refugiados climáticos são justamente as pessoas que estão em áreas vulneráveis, que são impactados pelas mudanças climáticas de uma forma muito mais efetiva. Então, são pessoas que vão precisar se mudar, né, mudar de cidade, mudar de país, mudar de casa, porque elas vão ser afetadas pelas mudanças climáticas, principalmente por conta de inundações ou de seca. Então, hoje, a gente tem um aumento crescente desses refugiados climáticos, que vão precisar mudar das suas casas, das suas cidades, porque aquele lugar ele não vai ser mais possível de habitar. Ainda com Fernanda, quer complementar? Sobre o Rio Grande do Sul também tem um efeito. As áreas inundadas foram áreas de aterro, foram áreas da planície de inundação do rio, que são áreas de risco e preocupação, né? Então, isso acabou exacerbando esse problema. Aqui tem uma pergunta para a Fernanda, eu só vou corrigir, ela não é biomédica, ela é bióloga, tá? Mas a pergunta é a seguinte: qual foi a sua melhor experiência, no caso, como bióloga? Quando você fez o Enem, você já sabia que queria ser bióloga? Quando eu fiz o Enem, eu queria fazer várias coisas. Na época, como Luana comentou, na minha época era tanto vestibular e o Enem estava começando ainda a ser implementado nas escolas. Então, eu fiz o Enem, mas eu ingressei na universidade através de vestibular. E, na época, eu queria fazer veterinária, direito, odonto. Não tinha certo o que eu queria, mas, no fundo, eu sempre quis trabalhar com a parte de meio ambiente. E aí, quando eu ingressei na biologia, eu me identifiquei muito, só que, quando a gente está estudando ali, a gente ainda não tem ideia de como é, na prática, ser um biólogo. Né? E quando eu comecei a trabalhar como bióloga, fazendo pesquisa, foi aí que eu me encontrei mesmo. E então, quando eu já fiz muitos trabalhos de campo, no meio da caatinga, avaliando as plantas, medindo as árvores, para a gente entender como é que funciona o processo de sucessão ecológica das plantas. E aí é uma das partes que eu mais gosto, ir para campo, fazer a pesquisa e discutir sobre meio ambiente também. Tem uma pergunta aqui para o professor José Landim. A respeito dos corais, sabemos e foi dito que, devido ao aumento da acidez dos oceanos, existe um prejuízo para esses corais e principalmente para a vida marinha. Com a tecnologia, existe alguma forma de atuar na proteção deles ou é um trabalho em conjunto? A grande ameaça, quer dizer, tem várias ameaças, né? Poluição, aumento de turbidez na água, muitas delas derivadas de atividade humana. Então, isso aí a gente pode adotar práticas, né, para melhorar a conservação, mas a acidificação não tem o que a gente pode fazer. A acidificação é a grande ameaça para os recifes de corais. Então, isso está ligado ao quê? CO2 que dissolveu no oceano.
Então, não tem como resolver esse problema. Ainda nesse contexto, né, do CO2, é a pergunta do professor Gilson, professor de vocês. Ele está perguntando: é verdade que os gases expelidos pelos gados são um dos maiores emissores de CO2 na atmosfera? Os gases metano, eles são realmente gases que ajudam nesse acúmulo de gases de efeito estufa. Eles não são um dos maiores é o CO2, mas eles estão ali ligados, CO2, metano e óxido nítrico também são dos principais. Então, sim, os gases de gado, eles são um dos principais também que ajudam nesse acúmulo de gases de efeito estufa. Eu complementaria aqui o seguinte, que esse CO2 que a gente colocou na atmosfera, não tem como tirar ele a curto prazo. Então o aquecimento global veio para ficar. Certo? Por quê? Porque os processos naturais que retiram o CO2 da atmosfera, eles levam milhares, milhões de anos. Então esse CO2 que colocou aí, ele vai ficar um tempão. O aquecimento global é uma realidade que ele tem que enfrentar daqui para frente, entendendo? Raika. Cadê Raika? Já adoro esse povo conectado, viu? Ela está perguntando aqui, professores e Luana, o Brasil cumpre algum objetivo da Agenda 30 da ONU? Excelente pergunta. Será que cumpre? Olha, o Brasil ele vem cumprindo alguns objetivos da agenda, mas não de forma completa, porque, enfim, é bem complexo. Mas a gente tem, hoje, o governo atual ele tem alguns modelos de ministérios que têm buscado trazer mais essas questões de meio ambiente, né? A gente tem Está sendo falado mais sobre essa preocupação da emergência climática. Então, a gente tem agora o Ministério do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas, que a gente não tinha antes. É algo que precisa ser falado e isso está sendo colocado cada vez mais em pauta. O Brasil tem feito a sua parte, mas precisa fazer muito mais. Gostei, muitas perguntas aqui, interessantes, né? Vocês estão ligados mesmo aí, né, no assunto. Vou fazer um aqui, que é a seguinte: graças ao aquecimento global, acontecem inundações, cerca de 98 milhões de pessoas vivem em situação de vulnerabilidade social, e de que forma o governo ajuda essas pessoas caso sejam afetadas por essas inundações? Eu realmente não sei. A única maneira do governo ajudar é disciplinar o uso do solo. Porque a gente sabe as áreas que são suscetíveis à inundação. Da mesma maneira que se constrói em costa, né? Então é uma questão de gestão ambiental, né? De legislação. Não se permitir se construir em área de risco. Se isso for feito, se resolve muito do problema, né? Mas tem sempre aquelas ocupações espontâneas, aquela coisa toda. Né? Então, a única maneira, meu ver, de mitigar. Até a respeito disso, me veio aqui a ideia, é o seguinte, porque já se sabe, desde o século passado, século retrasado, foi até uma mulher que descobriu isso, que o CO2 é um gás de estufa muito potente. E aí o seguinte, para você alterar a emissão de CO2 na atmosfera, isso tem implicações econômicas muito grandes. Eu me lembro que naquela Rio+20, teve um grupo de 18 cientistas brasileiros que fizeram uma carta para Dilma Rousseff, pedindo que ela não interferisse nessas medidas de emissão de CO2. Por quê? Porque ia prejudicar a economia. Então os americanos vieram com essa ideia de adaptação. Então, a ideia de adaptação, que todo mundo fala, é uma desculpa para não fazer nada. Porque a única maneira de fazer alguma coisa concreta é reduzir a emissão de CO2, não queimar CO2 e não comer proteína animal. Parar de comer carne já resolve muita coisa. Né? E a gente vai ter que enfrentar essa situação. Se a gente parasse de comer carne,
né, não tinha esse problema todo de pasto, de soja, né, e diminuiria as emissões. Polêmicas, polêmicas. Tem alguma pergunta? Não, primeiro eu gostaria que a pedido de registrar a presença dos nossos mestres e doutores como professor, né? Professora Paula, uma salva de palmas para ela. Permanece, né, professora? Professora Kelly, professora Andaraí, é quem está com vocês aqui todos os dias. Mas aí vamos continuar nas perguntas, porque são interesses de vocês, né? Como a biotecnologia pode ajudar no combate às crises climáticas? Como o professor comentou, a biotecnologia... Esse aqui está melhor. A biotecnologia, ela tem a função de auxiliar a mitigar esses processos. Mas o principal, né, a principal efetividade mesmo, ela vem da diminuição de gases, principalmente CO2. Então, muito tem se falado sobre o que a biotecnologia pode fazer, quais são as técnicas, aparelhos que podem vir a reduzir o CO2 da atmosfera, mas isso não ocorre de forma efetiva, né? A gente sabe que isso vai ajudar a diminuir de alguma forma, mas o que precisa ser feito mesmo é redução de CO2. Então, eu vejo que é mais uma forma de tentar dar uma amenizada nesses impactos. Pode até parecer uma brincadeira, mas a biotecnologia, não sei se é o campo exatamente da biotecnologia, podia criar uma carne no laboratório, né, carne de boi no laboratório, e resolveria grande parte. Evitaria a pastagem, né? Não, e já existe isso, professor. Já existe, estão sendo criadas carnes bovinas em laboratório, com células de boi e tudo mais, porque futuramente não é sustentável, né? Já não é hoje sustentável a gente consumir a quantidade que se consome de carne animal. Então, a ideia é justamente, a tecnologia, ela tem voltado muito para isso. Então, a gente tem hoje, tem cada vez aumentado mais a presença de carnes vegetais em mercado, né? As indústrias, elas estão valorizando isso e estão colocando mais investimento nessa questão, porque sabe que isso vai se tornar insustentável. Então, eu estou vendo aqui, tem muita pergunta direcionada assim, para o que a gente pode fazer, né? Como é que a gente pode resolver e tal. Isso é bem legal, porque assim, dá para perceber que tocou, então, né? Que vocês estão realmente querendo entender o que fazer para evitar o fim do mundo, em resumo, né? E aí tem uma pergunta de João, que já foi respondida, mas eu vou ler só porque foi, né? Para não deixar de ler nenhuma. João Dias, né? Em relação ao aumento da temperatura e, consequentemente, o derretimento das calotas polares, o que podemos fazer para diminuir esse problema? Aqui já foi dito algumas coisas sobre isso. E aí eu já emendo com a outra pergunta que não tem identificação, que é: quais são as medidas que nós, estudantes, podemos tentar para amenizar, quiçá impedir crises climáticas, e ações governamentais ajudariam? Se sim, por que não fazem nada? O que acontece, veja a eleição agora esse ano, teve. Nenhum candidato falou em mudança climática. Fica só um xingando o outro, entendendo? Então, vocês têm que votar no candidato, apoiar o candidato que inclua a mudança climática na sua plataforma, em qualquer nível de governo. O que não pode ser é o seguinte, quer dizer, você tem os políticos aí, candidatos, tudo um xingando o outro, um ofendendo o outro, e ninguém toca nesse assunto, mudança climática, que é uma coisa extremamente importante para a nossa vida. Complementando, gente, qual é o interesse de grandes políticos e grandes empresas, indústrias, de falar sobre crise climática? De medidas para mitigar isso. Isso vai contra
o consumo que eles estão produzindo. Então, para eles não faz sentido falar sobre mudanças climáticas e tentar ver uma forma de mitigar isso. Então, cabe a gente a saber escolher, políticos, saber escolher o tipo de consumo que a gente vai escolher, de empresas, de que forma essas empresas estão ligadas a esses impactos, para que a gente esteja mais atento ao que a gente está fazendo. Então, eu acho que esse é o principal ponto. E, como o professor falou, tudo está relacionado ao consumo de carne também. Então, se vocês forem ver, a questão do derretimento das calotas está relacionada à mudança climática, que está relacionado ao aumento de temperatura, e aumento de temperatura é aumento de CO2, e aumento de CO2 vem do desmatamento, queimadas, e essas queimadas e esse desmatamento, ele ocorre para abrir áreas para a pecuária, principalmente. Respondeu, pronto. Como Luana colocou, a gente tem muitas perguntas que são direcionadas e muitas já foram respondidas. Mas como a gente não deixa nenhuma pergunta sem passar, né? A gente tem aqui. Vocês acham que nós podemos reverter a situação climática e, a partir disso, a natureza poderá se regenerar? Em relação às queimadas, quais são os cuidados a ser feitos para evitar as consequências nas matas? Fernanda. Qual o principal impacto do aquecimento global? São perguntas direcionadas no mesmo tema. Pronto. Aí já vem uma outra pergunta que é: o que vocês aconselham para levar no dia do Enem? Eu acredito que em relação ao tema, né? Como podemos focar mais na prova diante de tanta opressão? Bom, vou começar pela parte das queimadas, né? O que a gente pode fazer com relação às queimadas? Basicamente nada. Nós, com relação às queimadas, a gente não tem muito o que se fazer, a não ser cobrar medidas políticas, né, políticas públicas que sejam mais eficazes para cuidar dessa parte, principalmente com relação às queimadas que são... as queimadas que a gente pode chamar de criminosas, principalmente por conta da agricultura. Sim, a maior parte das queimadas que a gente está vendo agora são queimadas criminosas. Então, a gente não tem muito o que fazer efetivamente, mas indiretamente a gente tem o que fazer com relação a essa cobrança. A gente pode cobrar do meio público medidas que sejam mais efetivas para estar investigando mais sobre essas leis ambientais. Já foi respondida, Fernanda, mas tem um aqui. Qual é a forma mais acessível para diminuir as queimadas e como diminuir a forma que afeta os povos e em condições de vida como os ribeirinhos, por exemplo? Eu acredito que a gente precisa buscar formas de tentar proteger essas comunidades, né? Como? Trazendo políticas públicas que beneficiem e que cuidem dessas comunidades. Então, a gente não tem esse poder de chegar lá e falar, olha, gente, vamos aqui cuidar da comunidade, está acontecendo aqui o aumento do nível do mar, as queimadas estão próximas, os ribeirinhos que estão ficando sem essa agricultura de subsistência. A gente tem como fazer a diferença, principalmente na parte da política. Então, a gente tem que ver em quem a gente está votando, se essa pessoa que a gente está votando está se preocupando com isso. Tem uma pergunta aqui sobre o racismo ambiental, que eu acho uma pauta importante, que a gente, quando fala de comunidades tradicionais, comunidades ribeirinhas, a gente está falando de povos originários, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, que são comunidades negras. Então, como o racismo ambiental se relaciona ou se encaixa nos impactos climáticos? Aí vou direcionar essa pergunta para a Fernanda, porque é um dos seus temas de pesquisa. São os principais afetados pelas mudanças climáticas, né? Então,
nas pesquisas que a gente vem fazendo, que vem conversando com essas pessoas de comunidades, eles veem na prática essas mudanças. Então, eles comentam muito sobre a mudança de precipitação, como que era antigamente a frequência das chuvas e como que é hoje, como isso impacta na agricultura que eles fazem ali para a comunidade. Então, eles são os principais afetados e eles são os que precisam ser protegidos. Então, a gente trabalha tentando valorizar essas comunidades e o conhecimento deles. Então, muito se fala na literatura que uma das formas da gente conseguir mitigar esses impactos é voltando a fazer as práticas ancestrais, né? Então, cuidando mais do solo, se preocupando mais nesse manejo, como é que a gente pode fazer uma agricultura sem poluir, sem usar agrotóxico, que antigamente isso era feito e não tinha essa grande quantidade de poluição e, enfim, essa emissão de gases como é feito hoje na agricultura intensiva. Luana 6, eu tenho 2 perguntas para você. Estou com medo agora dessa pergunta. Gole de água, tu tá com medo, fica preocupada. Engasguei. Deve ser a emoção de estar próximo de você, né? Uma mulher tão empoderada, uma mulher que me traz tanta inspiração no mundo acadêmico. Obrigada. Enfim, mas a pergunta é nesse direcionamento. Ser jornalista sempre foi seu sonho? Foi muito difícil chegar lá? Aonde você chegou? A segunda pergunta é, sobre a Amazônia, sobre as questões de desmatamento, como afeta o mundo? Como é seu olhar para isso? William, do terceiro 14. Que pergunta, hein, William? Bom, jornalismo... Assim, eu não posso dizer que foi sempre o meu sonho desde a fase de escolher que universidade cursar, porque era um período que eu estava super confusa, né? E aí eu pensava em biologia, eu pensava em jornalismo, eu pensava em produção cultural, então estava realmente muito sem saber, né, o que fazer. E aí, conversando até com alguns alunos do Grêmio, antes da gente começar aqui essa mesa, eu falei sobre o quanto hoje em dia tem uma coisa interessante, que é a possibilidade do bacharelado interdisciplinar, que você escolhe uma área, você pode escolher as áreas exatas, humanas ou de saúde, e aí você vai cursando até você ir tendo contato com aqueles conteúdos, aquelas disciplinas, até você decidir para que curso você vai direcionar a sua graduação. Ou você pode também concluir a graduação do bacharelado interdisciplinar e ter o seu nível superior concluído, mas você pode também fazer um curso específico. Então, acho que, para mim, seria uma possibilidade super interessante, porque naquele momento eu tinha muitas dúvidas. Então, eu acabei decidindo fazer jornalismo porque eu gostava muito de escrever, sempre gostei muito de redação, né? Sempre me saí bem assim nessa disciplina da língua portuguesa, da redação, da gramática. E aí, com o decorrer do tempo, eu fui percebendo que eram necessárias outras competências, outras aptidões também para ser jornalista, e uma delas é a curiosidade, que eu sempre tive também, o gostar de conversar com as pessoas, que eu também gosto muito. E aí, enfim, eu fui percebendo com o passar do tempo que tinha outras características que eram importantes aí para o jornalismo, e eu fui me encontrando também na profissão e no curso, à medida que eu ia estudando e à medida que eu fui também trabalhando, né, estagiando e tal. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa que não ser jornalista, né? Eu gosto muito da minha profissão e tal. E tinha uma outra pergunta também, que era o quê? Ah, sim, sobre minha visão sobre o que está acontecendo na Amazônia. Eu acho que a gente não sabe, a gente, enquanto povo brasileiro, país, né, instituição Brasil, a gente subutiliza muito as riquezas do país, né? Quando eu viajo para, sei lá, para algum país que tem um nível de desenvolvimento melhor do que o nosso, eu vejo o quanto se faz muito com pouco. E a gente tem aqui a matéria-prima para, sei lá, a base da indústria de cosméticos, de produtos estéticos que se usa para cabelo ou para o corpo, e a gente não cataloga, por exemplo, as espécies que a gente tem na nossa biodiversidade. Nos Estados Unidos, que tem uma biodiversidade muito menor do que a nossa, eles têm praticamente todos os pássaros lá catalogados em um determinado estado. Aqui a gente precisa caminhar muito para preservar, para entender e garantir, né, essa biodiversidade que é muito importante na Amazônia. Então,
os interesses econômicos, políticos, acabam falando mais alto do que a preocupação com esse bioma, com a Amazônia, e não só a Amazônia, mas também a Mata Atlântica, o Pantanal. Eu falei sobre isso aqui em relação às queimadas. Então, e Fernanda também falou sobre isso, né, que para os políticos que estão aí, né, com o poder de decisão, vai de encontro realmente promover essa preservação, porque a indústria e a forma o modelo econômico que a gente tem, ele é poluente, ele não é sustentável, mas ele gera muito dinheiro para poucas pessoas. Então, infelizmente isso que impede que a gente invista mais em pesquisa, em ciência, e que a gente preserve mais o bioma como a Amazônia, por exemplo. Então, eu sinto muito que a gente não tenha isso como um direcionamento primordial aí do ponto de vista das políticas públicas. É muito agregador quando a gente aborda um assunto, a gente seleciona um assunto, né, buscando a compreensão de vocês. Mas quando a gente chega aqui, a gente mais aprende do que traz, né, Luana? Eu acho que você pode comungar comigo de que, de fato, e eu fico muito feliz, porque eu percebo que dentro do contexto da nossa sala de aula, vocês estão, né, em contato com esses assuntos que são tão necessários. O meio ambiente, gente, é a nossa casa. Respiramos, acordamos, porque existe a natureza. Precisamos cuidar dela. Mas aí vamos continuar e finalizar minhas perguntas aqui. Emanuele Leite, do primeiro sétimo M, é isso? M7. Cadê a Emanuele? Oi, Emanuele. Você pergunta o seguinte: em relação ao Enem, de que forma o tema crise climática poderia ser abordado? É uma pergunta. A segunda pergunta é: se fosse o tema, que citação vocês recomendariam a utilizar? Eu vou amarrá-lo. Quer responder essa? Bom, pensando aí, acho que esse microfone está meio ruim, né? Oi? Esse microfone formas, né, de ser abordado esse tema, né, no Enem. Eu acho que normalmente eles colocam textos, né, que trazem ali uma contextualização. Por exemplo, podem trazer esse furacão que aconteceu na Flórida, né, recentemente. E aí traz um fato, uma notícia que possa servir de embasamento para trazer esse tema. De que forma isso pode se relacionar, né, com o assunto. Então, por isso que eu falei da questão da informação, de estar atento e antenada ao que está acontecendo no mundo, né? Porque isso vai te ajudar a não ser pego de surpresa. Então, quando vem ali um texto introdutório ali, um recorte de notícias sobre esse episódio que eu citei, ou sobre as queimadas, né, no Brasil, que esse ano foi uma coisa muito intensa. Então, eu recomendo, assim, estudem isso, leiam sobre isso, né, busquem essa informação. A BBC, por exemplo, que é BBC Brasil, tem um canal no YouTube que tem alguns vídeos que contextualizam, explicam assuntos, né, que estão acontecendo. Então, pode ser uma forma de vocês pegarem aí esses temas de uma forma mais resumida e de uma forma mais dinâmica também. Você vai assistir um vídeo, em vez de você ficar assistindo um vídeo no TikTok de piadas, você pode pegar esse tempo aí e acessar o YouTube, procurar essas notícias que estão mais aprofundadas ali na BBC Brasil, e aí vocês podem ter mais informação sobre isso. Então, quando cair lá no Enem, vocês vão estar familiarizados, né? Então, eu acho que pode ser uma forma interessante de se conectar, não só com esse assunto, né, que eu acho que é muito importante, mas com outros assuntos também que foram importantes ao longo do ano. Acho que a cada ano o Enem vai refletindo os principais temas que estão sendo discutidos no Brasil, né? Então, tem ano que fala sobre a questão, teve um ano recente que falou sobre a questão do cuidado, né? Que está muito ligado às mulheres, e foi um ano até de pandemia, né? Um ano em que esse assunto ficou muito em evidência, a economia do cuidado, né? Como é que isso afeta as mulheres, como é que isso afeta as mulheres negras especificamente. Então, pensar assim, esse ano, qual foi o assunto mais importante? Quais foram os assuntos mais falados aí, né? Que mobilizaram o país, que mobilizaram as pessoas. Então, pensar sobre isso, né, para ajudar a se preparar. Finalizando. Historicamente, me ajude.
Os problemas climáticos têm como consequência a criação de máquinas e fábricas na época da Revolução Industrial. Pronto. Historicamente, os problemas climáticos têm como consequência a criação de máquinas e fábricas da época da Revolução Industrial. Os principais impactos ambientais, eles estão relacionados ao período de início da Revolução Industrial. Então, sim, as máquinas de indústrias, elas foram as que começaram com essa emissão maior de gases de efeito estufa, né, o CO2 principalmente, e são justamente, desde a época da Revolução Industrial, a gente tem esse aumento de poluição do ar. Essa aqui é uma sugestão, mas eu vou finalizar com ela, porque veio direcionada a mim. Aí, eu vou finalizar com ela, vou franquear a palavra para você, se encerra a mesa. Eu pensei que você ia responder a pergunta. Ah, tá bom, tá bom. Pode. Gente, quem é Laís? É Caio? Oi, Caio. Cadê você? Caio. A Secretaria da Educação lança o programa Estou com Você no Enem, como o intuito de incentivar e ensinar os alunos que para o Enem. Esse programa acontece desde meados do 3º ano. Por que esse programa não pode acontecer desde o início? Você está lendo a cabeça da nossa Secretaria da Educação, né? Parabéns pela sugestão, é uma sugestão extremamente válida que vai ser levada, né, para a nossa superintendente, para a nossa secretária, mas ela já está pensando nesse sentido de intensivar os aulões do Enem, o Tô com Você no Enem, porque não só a Secretaria da Educação do Estado da Bahia, mas o governo do Estado da Bahia entende que o Enem é a nossa porta de entrada, como eu disse anteriormente, para as nossas universidades, né? Universidades essas que historicamente não foi criada para as maiorias, porque somos a maioria, e a gente precisa compreender que a educação muda o indivíduo de uma forma completa e a gente pode mudar qualquer ambiente que estejamos, inclusive mudar a nossa consciência de estar e de ser dentro dos nossos ambientes climáticos. Estamos falando hoje de clima, e aí a gente precisa pensar, né, como o professor aqui bem colocou, a gente precisa pensar sim nas nossas ações particulares, mas também pensar nas nossas ações em coletivo, e dentro dessas ações em coletivos, a gente trazer um resultado efetivo para o nosso meio ambiente, para o nosso lugar de vivência e de estar. Porque se perdermos esse lugar, a gente não tem para onde ir. E isso é uma verdade extrema e real da nossa nação enquanto seres humanos. Então, muito obrigado pela sua sugestão. E nos próximos anos, teremos você, Tô com Você no Enem, durante todo o ano. E eu quero aproveitar, né, para agradecer também a participação de vocês, agradecer também ao professor José Landim, à professora Fernanda Mello, por terem topado estar aqui para dividir o conhecimento com vocês, comigo também, que aprendi muito, e dar espaço aqui para vocês se despedirem antes da gente finalizar. Bom, eu agradeço aqui o convite e sempre para mim é uma experiência muito enriquecedora em poder, pelo menos, tentar transmitir algum conhecimento numa linguagem que seja um pouco mais acessível, talvez com alguns exageros, alguma coisa, mas é sempre uma coisa muito recompensadora para mim. Eu queria agradecer também o convite de estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto que eu acho tão importante e que eu gosto muito de falar. E espero que vocês tenham entendido e levado um pouquinho dessas ideias, né, que a gente comentou aqui hoje, e desejo uma ótima prova de Enem para vocês. É isso.
finalizando aí a transmissão, essa conversa vai estar disponível, né, nos canais da educação para vocês consultarem. E ótima prova para vocês, façam o Enem, se inscrevam e joguem duro que vocês vão conseguir muitas oportunidades na vida. Gente, gostaria aqui para finalizar, né, agradecer mais uma vez à escola por nos receber, né, o Centro Educacional Luiz Eduardo Magalhães, Colégio Modelo, a nossa professora querida Márcia. Muito obrigado, professora, a todos os professores que aqui estão, né? Estender aí esse agradecimento também à Rosa Helena, que hoje é coordenadora da pasta do ensino médio na Superintendência de Políticas para a Educação Básica, né? A Elaine Pereira, que é a nossa superintendente, que hoje está cuidando da Superintendência de Políticas para a Educação Básica, né? A nossa secretária Rovena Brito e ao nosso governador Jerônimo, que vem pensando a educação para transformar cada indivíduo no intuito de transformar seu meio. Muito obrigado.